O filme escolhido para a nossa atividade foi O Preço da Verdade. O grupo é formado por Ana Luísa, Franciele, Ellen Kelly e Isabela Tonani. O filme é protagonizado por Mark Ruffalo, contando com a direção de Todd Haynes. O roteiro foi inspirado em histórias reais e na reportagem O Advogado que se tornou o maior pesadelo da DuPont, publicado no jornal The New York Times, em 2016. O filme foi produzido em 2019 e sua estreia no Brasil foi no dia 20 de fevereiro de 2020. Possui a duração de 2 horas e 6 minutos e não é classificado para menores de 14 anos. Aborda gêneros como biografia, história e drama, e todo o roteiro se passa nos Estados Unidos. O objetivo do filme é mostrar a realidade difícil de quando a gente decide denunciar uma grande indústria, uma grande companhia. E mesmo o Robin, sendo um advogado, ele sofreu por anos e anos para até que conseguisse que a empresa pagasse pelos danos que ela causou. Então imagina nós, né, ou pessoas do senso comum, que não são entendedores da área, a dificuldade que elas terão para lidar com isso, se é que elas vão dar prosseguimento aos processos, porque por muitas das vezes o pensamento das pessoas é de desistir ou de receber algum acordo, de receber alguma quantia e deixar que a empresa continue fazendo o que ela faz de errado. Mas vimos a luta que ele percorre durante o filme, foram 15 anos até que a empresa pagasse por tudo que ela fez, mas dentro desses anos e os anteriores ao processo, pessoas morreram, pessoas ficaram doentes, ficaram com doenças que não deveriam ter existido, com deficiências que também não deveriam ter ocorrido, e também mostra a dificuldade de não só lidar com essas grandes empresas, mas com as pessoas, né? Porque as pessoas julgaram o fazendeiro que quis dar início ao processo, achando que ele só queria o dinheiro, que ele era um mentiroso, que o próprio advogado também era um mentiroso, mas porque estavam preocupadas com os empregos que iriam perder ou com a fama que a própria cidade poderia ter. E isso mostra o quão difícil é lidar com esse tipo de assunto, porque muitas pessoas não entendem e acabam achando que é algo surreal, como a própria esposa do Robin, né, no início, achava que ele estava ficando louco, mas que quando foi ver a fundo o caso, descobriu a complexidade, o quão perigoso e o quão importante era que tudo se resolvesse. Então o filme nos mostra isso e também que é muito difícil lidar com grandes empresas, sendo advogado, sendo uma pessoa que não tem algum cargo assim tão alto, enfim. O filme aborda temas sociais, pois retrata como a ação da DuPont causou consequências à sociedade. O Preço da Verdade mostra a DuPont, que no início dos anos 2000 foi denunciada por intoxicar quase toda a população estadunidense, após passar décadas despejando uma das substâncias tóxicas por trás da produção do Teflon, em reservas públicas de água. Além disso, aborda a influência do grande poder de uma empresa como tema econômico e a intoxicação do solo e do rio que passa por um sítio, trazendo o conceito de contaminantes. Durante o filme, é possível relacionar muitos temas ao nosso cotidiano, mas alguns se sobrepõem, como a dificuldade em enfrentar uma empresa poderosa. No filme, é retratada a empresa DuPont, mas, se trouxermos para a nossa realidade, podemos pensar na Vale, uma empresa que é influente não só no âmbito econômico, mas sobretudo no político. A Vale é um império e todas essas vantagens a tornou um monopólio que possui poder político e capacidade de definir as regras do jogo a seu favor. Em Brumadinho, bem como em outras regiões de atividade da Vale, ela domina. E com a tragédia de Brumadinho, surgem as hipóteses mais óbvias e imediatistas de que o poder da Vale é oriundo de corrupção envolvendo agentes públicos, cumplicidade de governos, financiamentos de campanhas políticas e entre outras coisas. Com isso, podemos relacionar outra questão. A população acaba induzida a ficar do lado de uma empresa como a DuPont por causa dos benefícios que ela oferece. Com a Vale, municípios da região arrecadam mais impostos e tributos, as economias das regiões ficam mais aquecidas, as pessoas vislumbram maiores possibilidades de emprego e, em geral, poucas pessoas realmente criticam o poder da Vale, o que cabe apenas para alguns poucos ambientalistas taxados de utópicos. A Vale é responsável por mais de 80% da produção nacional do minério de ferro no país,
O minério explorado pela Vale, que é um patrimônio nacional, concede a ela um poder econômico para se impor no mercado mundial de mineração, além de utilizar o poder político para influenciar os poderes públicos, o mercado e a sociedade a seu favor. Outra questão é como o filme mostra o futuro que o personagem tinha planejado para sua família e como é destruído pela contaminação de suas terras. Mais uma vez, é possível relacionar a tragédia de Brumadinho, visto que famílias interromperam seus planos devido ao rompimento da barragem de rejeitos. O filme também levanta questões. Será que as empresas estão oferecendo à população produtos que fazem bem ou mal à saúde? E o que dizer da produção deles? Com isso, nos faz pensar na produção da carne, dos alimentos e até mesmo da água que chega na nossa casa. O filme nos mostra que devemos colocar em prática algumas coisas para que a nossa qualidade de vida seja melhor, como, por exemplo, se informar sobre o que as grandes empresas fazem nos seus processos, como que elas fabricam os seus produtos, se há reagentes químicos nocivos à nossa saúde, se são de origem animal ou não, se elas se importam com a saúde dos seus colaboradores durante os processos, se essa empresa polui o meio ambiente, se ela está de acordo com as leis ambientais, e também estar atento às consultas públicas que são realizadas nos processos que essas empresas passam, porque muitas das vezes nós não temos acesso, mas por falta de pesquisa ou mesmo de informação, então sempre se atentar a isso, principalmente as empresas que a gente consome mais os produtos, saber quais delas estão ligadas e preocupadas com a causa ambiental, quais delas estão ligadas e preocupadas com as questões da nossa saúde, se elas usam produtos que são liberados ou não, e ter ciência de empresas que não utilizam de produtos de origem animal, o que é super importante, principalmente para a gente da área ambiental, porque a gente sabe o perigo que é envolvido nesse processo, as questões de desmatamento, de maus tratos, enfim, são algumas das práticas que nós devemos colocar no nosso dia a dia, como o filme nos mostrou principalmente. É sempre importante a gente se informar. A gente percebeu que o enfoque do filme foi muito mais biomédico, porque a princípio, no começo da história mesmo, o fazendeiro já foi buscar uma ajuda jurídica porque os animais dele estavam morrendo, estavam ficando doentes, né? Ele percebeu várias anomalias. Depois que os animais morriam, ele abria os animais, viu os dentes que estavam tudo preto, viu tumores, e aí, percebendo essas doenças nos animais, ele foi atrás de ajuda, e aí, conforme foi passando, foi tendo investigação do advogado, do Rob, e ele foi constatando que várias pessoas morreram de câncer, de várias doenças, em vários lugares do corpo, as pessoas tiveram câncer. E aí, que no decorrer do filme, no final, né, que foi decidido que teria que ser feito um estudo. E aí, acho que eles até falam que foi 70 mil pessoas que participaram do estudo. E aí foi um estudo de muitos anos. E no final, eles chegaram na conclusão de que o C8, né, que é a substância que fazia mal, estava ligada a essas doenças, né, que várias pessoas que trabalharam na empresa do Ponte tiveram e as pessoas da cidade também tiveram. E aí o filme é mais em torno disso. Em segundo plano, sobre o enfoque comportamental, ele traz assim como que essas grandes empresas elas controlam os mercados e que por trás dessas empresas tem pessoas, né? Nada é feito por robô, são pessoas que fazem as coisas, pessoas que tomam as decisões, foram pessoas que tomaram decisões de deixar todos aqueles anos a cidade ser contaminada e a água ser contaminada. Então, isso é tudo causado pelo homem. O problema do filme, assim, é causado pelo homem, mas o enfoque é nas doenças. A abordagem de temas ambientais e químicos e etc. não é muito aprofundada, mas ele passa a mensagem muito bem da importância de ter esse cuidado assim com o meio ambiente, né? No caso ali o rio, que foi o que acabou contaminando as pessoas. E aí, além disso, além dessa abordagem ambiental e química, também tem uma linguagem jurídica que eles usam bastante no filme, né?
Afinal, quem fez a pesquisa toda foi o advogado. E aí eles transmitem muito bem o que está acontecendo no sentido de que o Rob, ele é representante de uma firma de advogados que representa essas empresas químicas e aí ele vai contra tudo. Eles processam uma das maiores dos Estados Unidos. E aí eles fazem você entender muito bem o tamanho disso e como foi grande o que ele fez. E no final também, eles transmitem isso, de como que foi gigantesco que ele conseguiu fazer e as pessoas que ele ajudou e como que o que ele fez foi importante, assim. E aí o filme transmite isso, te sensibiliza, assim, principalmente porque é uma história verdadeira. E é isso.